Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste do conteúdo. E se você quiser conhecer os cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, o link desses cursos fica na descrição. Bom, essa questão do Enem diz para a gente que ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltada para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre por quê? Aí temos aqui as nossas afirmativas, né? Letra A, ela fala que o barro ele isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor do que a dele, como se fosse o isopor. A letra B fala que o barro ele tem poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água ela perde calor. A letra C diz que o barro é poroso, permitindo que a água passe por meio dele. Parte dessa água ela evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas. Na D, o barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água de fora sempre está a uma temperatura maior do que a de dentro. E a letra E, a moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água. Bom, vamos lá. Primeira coisa é o que é uma moringa, né? A moringa, ela é um tipo de recipiente que é feito ali de barro, tá? Um vasilhame, e ela serve para manter a temperatura da água mais gelada, tá? Então, assim, ela não vai congelar a água, mas ela vai deixar a água sempre uma temperatura abaixo do que ela estaria se estivesse ali fora da moringa, tá? Se estivesse num recipiente aberto comum ou um recipiente fechado que não tem ali isolamento térmico, por exemplo. Embora a moringa ela não trabalha com o conceito de isolamento térmico, ela não é como se fosse um isopor, tá? Que diz aqui na letra A. Eu vou mostrar aqui, ó, peguei uma imagem de uma moringa e ela é feita, praticamente são os mesmos princípios dela, são os princípios usados no filtro de barro, tá? A forma com que ela resfria a água é a mesma forma que o filtro de barro ele faz. E como que funciona? Esse barro que está aqui, ó, que faz ela, essa argila, ela tem vários furinhos. Só que são furinhos muito pequenininhos, tá? Então, por esses furinhos, existe a possibilidade da água que está dentro dele, ela atravessar esses furinhos e sair da moringa. Mas como que ela sai? Ela atravessa esses furinhos, ó, só que ele é tão pequenininho que ele não deixa passar muita água ao mesmo tempo. Vai passando pequenas gotinhas de água, mas muito pequenininhas, e quando a água ela está muito separada, tipo assim, você não tem a água, ela fica no estado líquido, porque você tem uma certa distância entre as partículas de água que fazem com que elas fiquem fazendo a interação intermolecular. Tipo, o oxigênio interage com o hidrogênio, esse oxigênio aqui interage com o hidrogênio aqui. A interação intermolecular que a gente chama de ligação de hidrogênio, né? A ligação de hidrogênio, ela faz com que as moléculas de água fiquem próximas umas das outras e com isso elas ficam interagindo ali no estado líquido. Quando você tem um espaço bem pequeno, assim, que entra pouca água, a quantidade de moléculas de água fazendo interação intermolecular é menor. Isso faz com que essas interações elas fiquem mais fracas, tá? Porque tem uma quantidade menor de interações, já que tem pouca água nesse recipiente. E fica mais fácil dessas gotículas de água que eu estou representando aqui, fica mais fácil delas saírem do estado líquido e irem para o estado de vapor. Então a água ela vai sair do estado líquido e vai virar água no estado de vapor. Só que quando isso acontece, a gente está falando de um processo que é um processo endotérmico, tá? O que que é um processo endotérmico? É um processo que, para acontecer,
ele absorve energia, tá? Eu vou colocar aqui rapidamente aquelas mudanças de estados físicos da matéria. A gente tem o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. A mudança do estado sólido para o estado líquido, a gente chama ela de fusão. Na mudança do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama esse processo de vaporização. Aí você tem que lembrar que na vaporização a gente tem três formas diferentes dela acontecer. A gente tem a forma mais natural, né, que é a evaporação, que pode acontecer em qualquer temperatura. A evaporação, ela não acontece só a 100 graus Celsius. O que acontece a 100 graus Celsius é a ebulição. A água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, mas a evaporação pode acontecer na temperatura ambiente, pode acontecer em temperaturas menores também. E temos a calefação, que ocorre, né, quando você já está em temperaturas, uma superfície bem quente, está em temperaturas acima da temperatura de 100 graus, e a água entra instantaneamente, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Lembrando, é claro, que no caso da água, né, o gasoso a gente chama de vapor. Tá? E aí a gente tem o gás se transformando em líquido, o líquido se transformando em sólido. A mudança do estado gasoso para o estado líquido, a gente tem duas, né? A gente tem a condensação, que é quando você tem um vapor se transformando em líquido, ou a liquefação, que é quando você tem um gás se transformando em líquido, tá? Temos do líquido para o sólido a solidificação. Temos a mudança aqui do sólido lá para o estado gasoso diretamente, chamada de sublimação. E temos a volta, né? O gasoso ele pode voltar lá para o estado sólido, o que chamamos de ressublimação. Ou sublimação inversa, tá? Por que eu voltei nisso aqui? Porque esses processos aqui, ó, fusão, sublimação, vaporização, e a vaporização você entende evaporação, ebulição e calefação, tá? Todos esses processos, eles são processos que acontecem com a absorção de energia. Pro gelo, pensa a água no estado sólido. Para ela se transformar em um líquido, o gelo tem que absorver energia. Então a gente fala que isso é um processo endotérmico, mas cuidado, isso não é uma reação endotérmica. Porque aqui a gente está falando de uma mudança de estado físico da matéria, não é uma reação química, porque não vai ter reagente e produto, ok? E os processos inversos, que são solidificação, condensação, liquefação e ressublimação, são todos processos exotérmicos, são processos que liberam calor. O endotérmico é um processo que absorve calor, absorve o calor. Então, o que acontece? Voltando aqui na moringa. As partículas de água que passaram ali por aqueles poros, aqueles furinhos bem pequenininhos, e que vão absorver calor, observe, é endotérmico, para sair do estado líquido e ir para o estado de vapor, a partir de uma evaporação, que é o que vai acontecer, tá? Elas vão absorver calor. De quem que elas absorvem calor? Das vizinhanças. A vizinhança é a própria moringa. A vizinhança pode ser a água que está aqui dentro da moringa, tá? Então, as outras moléculas de água podem estar perdendo calor para essas pequenas gotículas de água poderem passar pelo processo de evaporação. A moringa, se a moringa perde calor, ela também entra em um equilíbrio térmico com a água que está aqui dentro, porque se a moringa for resfriada, ela vai acabar entrando em equilíbrio com a água que está aqui, ó, e vai resfriar a água também. Tá bom? O calor ele pode vir das partículas que estão aqui no ar, que vão se chocando com. Pode também, pode ser outras partículas de água, outros gases aqui no ar também pode. Na verdade, o calor ele é absorvido de todos os lados, para que essa água líquida ela consiga quebrar mais ainda as interações intermoleculares, e quando elas quebrarem e tiverem pouquíssimas interações, pronto, a água vai se desprender e vai para o estado de vapor, tá?
Então, é esse processo que a gente está falando. Não é um processo simples, eu acho que essa questão do Enem ela foi um pouco complicado, primeiro porque acho que a maioria dos alunos, pela idade mesmo, não tem muito costume, né, de ter em casa, assim, moringa, ou saber como é que é o funcionamento dela. A gente está mais acostumado com os filtros, né, aos filtros mais modernos. Bom, então vamos lá, vamos resolver a questão agora de uma vez, ó. O barro, ele isola a água do ambiente? Não, ele não vai isolar a água do ambiente, tá? Então, assim, se ele isolasse a água do ambiente, ela não ia sair da moringa, não ia ter esses poros ali, então ela é furadinho. Se está furado, não é isolado, tá? Mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse o isopor, tá? Não é isso que acontece. Então, aqui é falso, embora ele vai manter a temperatura menor do que a do meio ambiente, tá ok? Sempre vai estar numa temperatura menor, tá certo? Mas não é porque ele isola, ele não funciona como um isopor, não. Não é um isolante térmico, não. O barro ele tem o poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. Não tem reação, gente. Que reação? A mudança de estado físico não é reação química, tá? A mudança de estado de agregação da matéria não é uma reação química, embora existem as reações que são endo e exotérmicas, ali não é reação, tá? Letra C. O barro ele é poroso, permitindo que a água passe por meio dele, tá ok? Parte dessa água evapora, tá certo? Tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas. Letra C é o gabarito dessa questão. A 11 fala que o barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água ela é depositada dentro da moringa, não é na parte de fora, tá? É nos poros ali. E aí ele fala que a água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de dentro. Tá, beleza. Então tá errado aqui. Aí fala que a moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas. Higroscópicas são substâncias que vão absorver a água, tá? Que diminuem naturalmente a temperatura da água. É falso, isso não acontece. A explicação está mesmo aqui na mudança de estado físico, que é um processo endotérmico, por isso absorve a temperatura da água que está aqui dentro, da própria moringa, que entra em equilíbrio térmico com a água aqui dentro, a uma temperatura menor do que as partículas de água que vão estar do lado de fora, do que o meio ambiente, ok? É isso, pessoal. É um exercício que fala sobre mudança de estado físico da matéria. Espero que vocês tenham compreendido e gostado dessa resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais videoaulas assim como essa. Caso você queira conhecer os nossos cursos, o link deles fica na descrição do vídeo. Se você precisar de ajuda na resolução de questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que tem e que está aqui na descrição do vídeo, tá? Desejo bons estudos a vocês e a gente se encontra numa próxima aula aqui no Estuda Mais.